Fala galera, Matheus aqui. Nesse vídeo nós vamos focar em cripto, porque quem acompanha o canal sabe o quão decisiva está sendo essa semana para o setor de criptomoedas. Eu disse nos últimos vídeos que cripto precisava de um rally muito forte nesses últimos dias para solidificar 17 mil como um possível fundo, mas vocês sabem, isso não aconteceu. Ao invés disso, o mercado piorou e isso, infelizmente, significa que nós deveremos testemunhar a queda dos 30 mil dólares, se repetindo agora para os 20 mil também. E há uma chance muito grande de novas quebras acontecerem em empresas centralizadas desse setor. Então, se você ainda tem dinheiro em empresas centralizadas, seja ela qual for, ok? Seja ela qual for, reflita se esse risco vale a pena, principalmente quando você considera o cenário macro que só tende a piorar nesse momento. Nós vamos falar disso também, então mesmo se você não gosta de cripto, assista porque será um vídeo muito importante. Logo depois dessa mensagem do nosso patrocinador de hoje. Pessoal, se você está cansado de pagar custos de renovação nos seus domínios da internet, a Unstoppable tem a solução. Domínios via NFTs. Uma vez criados, eles serão seus para sempre. Funciona como um NFT comum que pode ser armazenado na sua carteira e vendido quando você quiser sem qualquer custo de manutenção. Como é uma tecnologia nova, alguns navegadores, por enquanto, precisam de uma extensão para ler os endereços, mas é justamente por ser uma novidade que nomes conhecidos como Silvio Santos ainda estão disponíveis e baratos. Você pode até registrar suas carteiras no NFT e receber pagamentos diretamente, mostrando apenas o domínio em carteiras compatíveis. Veja mais na descrição, tem um vídeo inteirinho mostrando passo a passo para vocês. Ah, pessoal, só mais um detalhe aqui, o patrocinador está sorteando prêmios de 200 dólares para pessoas que tenham um domínio.blockchain até o dia 5 de julho. Então, se você tem um ou pretende comprar um, veja os detalhes na descrição sobre como participar. E agora sim, vamos ao vídeo e para começar, pessoal, eu quero mostrar para vocês o que causa as grandes quebras, aquelas quebras abruptas que despencam o mercado de repente. Isso vai ser muito importante para você entender o que está por vir, porque durante essas quedas, enquanto elas estão acontecendo, a gente não sabe exatamente quem está vendendo ou por quê. A gente apenas consegue especular a respeito da situação. E na última queda que levou o Bitcoin para os 17 mil dólares, eu falei para vocês que essas quedas ali que aconteceram naquela época provavelmente eram por falta de liquidez no mercado. Quando você tem um mercado comprador fraco e investidores estão pendurados aí com operações alavancadas, precisando liquidar as suas posições ou gerar aí caixa rapidamente por qualquer motivo que seja, eles vendem a qualquer preço e é isso que derruba os mercados. Eu falei isso lá 2 semanas atrás, mas naquela época era ainda especulação. Já agora nós sabemos quem vendeu e o porquê. Existe um fundo de Bitcoin no Canadá, um ETF para ser mais preciso, que por sinal foi o primeiro ETF de Bitcoin do mundo. E eis que esse ETF precisou se desfazer praticamente da metade de todo o seu Bitcoin num único dia. Algum investidor, provavelmente uma dessas instituições que estão aí com problemas, havia comprado em torno de 20 mil BTCs através desse fundo e estava operando alavancado, até que o mercado caiu e, óbvio, ele foi liquidado. Para quem não sabe, quando uma posição é liquidada, os ativos dela precisam ser vendidos rapidamente no mercado para impedir que haja insolvência. Então, isso fez com que o ETF despejasse 24.500 Bitcoin de uma vez num único dia no mercado. Então, o motivo de eu estar mostrando isso para vocês é para deixar claro o quão frágil é a situação nesse momento. Existe um monte de instituições que estão penduradas em operações ruins como esta, prestes a serem liquidadas e tudo que precisa para isso acontecer é o mercado cair um pouco mais. E o grande problema é que nós não sabemos quais são as empresas saudáveis e quais não são. Segundo o SBF, presidente da FTX, múltiplas corretoras de criptomoeda estão neste momento secretamente insolventes. Isso significa que neste exato momento você consegue colocar o dinheiro nessas corretoras, você consegue retirar também e tudo parece estar funcionando perfeitamente, mas se o mercado passar aí por mais um estresse grande, ninguém sabe quem será a próxima que precisará despejar Bitcoin desesperadamente no mercado. Ninguém sabe quem será a próxima Celsius que vai bloquear saques do consumidor.
Eu tenho um vídeo inteiro falando só sobre isso, vou colocar o link aí na descrição, mas de forma resumida eu disse que existem diversas empresas centralizadas muito boas aí no mercado, que eu sempre utilizei e pretendo voltar a utilizar quando essa tempestade passar. Mas nesse momento, será que vale a pena deixar o dinheiro nessas empresas? Será que não é melhor retirar o dinheiro aí pelos próximos 2 meses até as coisas esfriarem? Pô, Matheus, mas essas empresas centralizadas aí estão todas com esse problema aí? Não tem nenhuma exceção? Olha, pessoal, para mim, Matheus, minha opinião pessoal é que não existe exceção porque nós não temos como saber. Então, obviamente, existem empresas que estão bem e existem empresas que não estão. Mas como nós não conseguimos saber quais são quais, é melhor generalizar. O mercado está cheio de rumores nesse momento, alguns muito ruins mesmo, que eu até evito de comentar aqui nos vídeos porque eu não gosto de comentar rumor. Mas o fato é que nós não sabemos o tamanho desse buraco e se a empresa onde você deixa o dinheiro quebrar, seja ela qual empresa for, você vai perder tudo e não tem para quem chorar. Então, pense aí se realmente vale a pena manter o dinheiro lá. Beleza, já mostrei o quão frágil é a situação agora. Então vamos falar do que provavelmente vai acontecer para forçar os mercados mais para baixo ainda e iniciar essas liquidações. Uma semana atrás, pessoal, eu explorei com vocês a possibilidade de um rally nas cripto. Para quem não sabe o que é um rally, é um movimento contínuo de alta, ok? Então quando eu falo rally, eu quero dizer uma alta, assim, subindo continuamente. Eu disse lá que os mercados estavam com um ambiente possível para que isso acontecesse por conta do grande fluxo de capital que normalmente entra nos mercados todo final de semestre para rebalancear as posições dos grandes fundos. Eu mostrei também esse gráfico que está aparecendo aí na tela, muito importante, onde o Bitcoin abriu um enorme gap com a Nasdaq. E isso criava uma narrativa de alta rápida para as cripto para que elas fechassem esse gap e solidificassem os 17 mil dólares como um possível fundo do Bitcoin. Isso, infelizmente, não aconteceu e, olha, coloca muito infelizmente nisso. Porque todo mundo sabe que nós estamos em um bear market, que ainda está longe de acabar. O problema da inflação não deve dar sinais de resolução antes do final desse ano, e mesmo quando a inflação atingir o seu pico, ainda existem aí 3 fortes catalisadores que devem gerar novas quedas mesmo depois do pico da inflação, e eu vou falar mais sobre eles para vocês na semana que vem. Então, basicamente, o drama está longe de acabar. Mas, se tivesse havido um rally forte para o Bitcoin, fechando aí esse gap que está na tela, essas empresas centralizadas que estão secretamente insolventes, como bem disse o SBF, essas empresas elas teriam espaço e tempo para arrumar a casa. Qualquer trader com um mínimo de bom senso utilizaria essa oportunidade para se desalavancar tanto quanto possível para sobreviver nesse bear market, mas eis que isso não aconteceu. Então, por isso que eu digo, infelizmente, que isso não aconteceu. Pode até ser que o Bitcoin suba aí um pouquinho nos próximos dias pelo próprio movimento de volatilidade, mas a menos que surja uma notícia fantástica aí no cenário macro, como por exemplo o fim da guerra, é altamente improvável que ele consiga fechar esse gap. E as empresas de cripto não são as únicas que estão muito alavancadas. Veja aqui, por exemplo, o valor travado em contas de margem no mercado tradicional. A gente tinha aí 800 bi em margem em janeiro e isso caiu para 750 bi agora. Mas, mesmo com essa queda de 10%, isso daí nem se compara com a queda que aconteceu na Nasdaq, que foi de 30% só nesse ano. Então, mesmo no mercado tradicional, tem ainda muita gente para ser liquidada. Conforme novas notícias ruins forem chegando, final de julho está aí, Fed pode dar mais uma paulada de 75 pontos no mercado. Já teve até um dos membros do Fed falando essa semana que se nada melhorar até lá, é possível que eles aumentem os juros em 0,75 mesmo. Hoje nós tivemos, por exemplo, o índice de inflação, o PCE, e mais alguns dados de renda e consumo lá dos Estados Unidos e, infelizmente, não teve melhora nenhuma, não teve nenhuma melhora significativa, ou seja, para quem disse aí, né, para o oficial do Fed que disse que eles poderão aumentar em 75 de novo se nada melhorar, nós estamos vendo justamente isso, nós estamos vendo nada melhorando, pelo menos de forma relevante. E como eu falei no último vídeo, a inflação desta vez ela é um fenômeno mundial e não deve amansar enquanto boa parte do mundo não estiver lutando contra ela juntos.
A Europa nem começou a subir os juros ainda, e isso tudo ainda é falando só da inflação, hein, pessoal? Tem mais 3 catalisadores para derrubar o mercado depois da inflação. São eles, primeiro, a queda nas projeções de lucro das empresas, porque os analistas de sell-side ainda estão projetando um crescimento de 10% nas empresas. Não teve capitulação de equities ainda, eu vou falar mais disso na semana que vem. E tem também um mercado imobiliário norte-americano, ele já está dando sinais de queda. Se ali começar a cair de verdade, aí realmente não vai ser nada bonito. E o varejo também ainda não capitulou. Então, a cada notícia ruim que surgir, o mercado deve sofrer novos solavancos. O Bitcoin é altamente correlacionado com a Nasdaq, então ele vai continuar se contaminando com o cenário macro. Vou até mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Olha só, isso aqui é o apanhado de índices específicos do Bitcoin para encontrar o fundo desse ciclo. Eu já mostrei alguns desses índices para vocês em outros vídeos e agora o destaque é o índice que mede a capitulação dos mineradores, porque eles também seguram muito Bitcoin e tem que vender em momentos como esse. Segundo o índice, eles já estão capitulando. Tem aqui alguns estudos também que eu ia mostrar para vocês sobre como isso afeta o mercado, mas pessoal, sinceramente, eu nem vou entrar nisso aqui. Se vocês realmente quiserem ver esse nível de detalhamento, coloca aí nos comentários que eu posso fazer outro vídeo, mas hoje eu vou poupar o tempo de vocês e ir direto para a conclusão, que é a seguinte: este, pessoal, é o pior bear market das criptomoedas e talvez replique os níveis de queda que a gente só viu no começo do Bitcoin. Porque 17 mil dólares já é um fundo que atende praticamente todos os indicadores que normalmente são utilizados para criptomoedas. Ele, inclusive, viola uma máxima que até hoje nunca tinha sido violada, que é ter um fundo de um ciclo abaixo do topo do ciclo anterior. Isso nunca tinha acontecido antes, mas desta vez aconteceu. Então, na minha humilde opinião pessoal, quando a gente vê essas máximas sendo violadas e os suportes sendo cortados igual manteiga, é porque neste bear market as regras muito provavelmente serão diferentes. O cenário com o qual eu particularmente estou trabalhando é que agora os 20 mil pontos são os novos 30 mil, ou seja, nós deveremos ver uma repetição do que aconteceu quando o Bitcoin ficou parado lá nos 30 mil dólares e depois despencou de repente. Pode ser que ele suba um pouquinho nos próximos dias pela própria volatilidade do mercado, como eu já falei, mas o cenário provável é que nós veremos esse suporte sendo rompido. Nós veremos novos players quebrando, sendo liquidados e tendo que vender Bitcoin desesperadamente no mercado. E nós provavelmente veremos novos fundos ao longo dos próximos 30 a 60 dias. Então, que cada um aí faça a jogada que quiser conforme o seu perfil. Não estou aqui para fazer recomendações de investimento, e sim para dar um cenário sobre a economia, o cenário geral de como as coisas estão caminhando. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, ele pode ajudar outras pessoas também. Então não deixe de compartilhar. Te convido a conhecer o nosso Discord, onde você vai encontrar uma comunidade ativa de membros para trocar experiências sobre os assuntos desse canal. E claro, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.